Fala, trader. Bem, eu vou compartilhar com você aqui entre os vários gatilhos de entrada que você pode utilizar para operar no mercado, né, para executar os seus trades, né, as suas operações de day trade. Eu quero compartilhar com você um gatilho, que ele é um gatilho muito interessante, que é quando você tem um possível cenário de exaustão de um principal movimento que está se desenvolvendo, talvez há 1, 2 dias, ou talvez até que começou a se desenvolver naquele dia, e aí você tem um pico, ou seja, você tem um sinal de exaustão, e o mercado ele começa a indicar um possível cenário de reversão, mas você não vai operar necessariamente, digamos assim, a falha de uma possível reversão. Você vai esperar que um evento completo de reversão aconteça para que você consiga, consequentemente, reduzir a quantidade de stops e aumentar, né, significativamente a sua acertabilidade, tá? Então, inclusive é interessante, de repente, você anotar alguns pontos que eu vou passar aqui para você, porque basicamente ele vai seguir vai seguir um conceito de um checklist, e é muito interessante você validar esse checklist, porque se você começar a ignorar, por exemplo, 1 ou 2 pontos técnicos desse checklist, você provavelmente vai reduzir a sua acertabilidade. Então, ele é um trade que talvez você não vai conseguir fazer todos os dias, o mercado talvez não vai te proporcionar esse tipo de operação todos os dias, mas eu posso dizer que algumas operações durante a semana, baseado nesse contexto técnico, você vai fazer. E claro, é uma operação também que você pode acrescentar ao seu arsenal de tomada de decisão, né, de gatilhos de entrada no mercado, ou você pode simplesmente, né, trabalhar ele, até porque ele é um gatilho bem assertivo, tá? Ou seja, quando esse evento ele acontece no mercado, ele é um gatilho bem assertivo, tá bom? Bem, se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel Tenório, eu já estou no mercado há quase 8 anos, tá? E estou aqui, né, recentemente compartilhando aqui alguns, digamos assim, né, vídeos técnicos e vídeos de análise técnica também, vídeos de aulas técnicas e vídeos de análise de mercado nesse canal. Então se inscreve aí, deixa seu like e deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo um rabisco aqui nessa lousa. Depois nós vamos para alguns exemplos práticos que aconteceram no gráfico para ficar mais interessante para você. Inclusive, um desses eventos foi uma operação que nós fizemos aí no último pregão que aconteceu na última sexta-feira e mostrar para você como que funciona essa leitura do comportamento do preço e, consequentemente, a sua tomada de decisão. Beleza? Então, um ponto bem interessante para a gente observar nesse cenário é que é interessante, como primeiro ponto, a gente identificar o que Charles Dow chamou como uma zona, uma possível região de acumulação ou uma possível região de distribuição. E caso você não conheça, né, a teoria de Charles Dow, o processo de acumulação ele começa a aparecer no final de uma tendência de baixa, né, considerando que ele é, consequentemente, o início de uma tendência de alta, né? Então ele seria a primeira fase de uma tendência de alta se iniciando em um determinado mercado. Isso pode estar acontecendo, por exemplo, no tempo gráfico intradiário de 2, 5, 10, 15 minutos e, consequentemente, claro, isso pode da mesma forma estar acontecendo num tempo gráfico maior. Então, qual que é a linha de pensamento aqui desse primeiro princípio que você deve identificar, que é uma possível região de acumulação ou uma possível região de distribuição? O objetivo aqui é você não ficar tentando possíveis trades de reversão sem você ter realmente uma grande evidência técnica de que possivelmente aquela reversão vai acontecer, ela vai se validar com uma probabilidade alta. Ou seja, a ideia é você reduzir um possível trade de reversão ao máximo, evitando assim os falsos sinais, porque realmente até que o mercado ele reverta a sua tendência inicial, a sua tendência primária, você pode ter vários sinais de falha, e aí, consequentemente, isso se resulta do stop. Então, para você, principalmente, que está iniciando no mercado, você precisa a todo custo, claro, isso para qualquer um, mas principalmente para você que talvez ainda não tem, talvez uma estrutura comportamental, né, vamos dizer assim, necessária, você precisa evitar ao máximo os seus stop loss no mercado. Claro, você vai tomar stop, mas você precisa reduzir isso aí. E se um dos princípios para você reduzir a sua quantidade de stops é você ser mais seletivo nos seus trades, deixa aí uma boa sugestão para você, tá bom? Então, a primeira fase que você precisa, o primeiro momento de mercado que você precisa identificar é um possível cenário de uma acumulação, uma tendência após uma tendência de baixa ou um cenário de distribuição após uma tendência de alta. Depois eu vou fazer aqui um exemplo para você. Então, esse é um primeiro ponto, tá? Você precisa esperar que o mercado te mostre, pelo menos, no mínimo, tá? Pelo menos duas falhas ali de fundo ou duas falhas de topo, se for de um movimento de alta, né? Após um movimento de alta, para você começar a especular
que possivelmente aquele mercado está acumulando. E quanto mais falhas você tiver na mesma região, 3 ou 4 falhas, melhor se torna a evidência de que é possível que uma acumulação ou é possível que uma distribuição esteja acontecendo. Então, aqui, para a gente avançar para o próximo ponto lembra que a acumulação ela tende a aparecer no gráfico após um movimento de baixa, após uma tendência de baixa. A distribuição ela tende a aparecer nos gráficos após uma tendência de alta. A grosso modo, o cara que operou na ponta compradora, ele vai em algum momento querer realizar lucro, e aí, se você está falando de um grande player, né, ele vai realizar lucro a um preço médio interessante para ele, e isso não vai acontecer em uma boletada. Então, você vai ter algum algoritmo, você vai ter mesmo até um trader de tesouraria fazendo essa realização de lucro, e aí ele vai acabar criando ali uma região de preço, né, para ele fazer o preço médio. Consequentemente, o mercado tende a lateralizar, tende a criar ali alguma formação gráfica ali, que vai ter uma característica de um processo de distribuição, tá? Perfeito? Bem, esse é o primeiro ponto que você deve aguardar. O segundo ponto que você deve aguardar, evidentemente, né, é você aguardar o quê? O rompimento. Então, você precisa aguardar que esse rompimento realmente aconteça, principalmente no sentido oposto, se for para um cenário de reversão, tá bom? Porque se ele rompe para baixo, ele pode estar indicando a continuação da tendência, e isso não é ruim. Mas o objetivo aqui é mostrar para você como que você vai operar a reversão, considerando que trades de reversão é um dos trades que mais estopa, né? Traders que estão no mercado, tá bom? Como que você vai operar um trade de reversão, reduzindo a probabilidade de operar falsos sinais, e consequentemente, se você conseguir se encaixar num trade de reversão, você está no início de um movimento. Só que você não está tentando achar fundo para operar esse início de um movimento de reversão, não. Você está esperando todo um evento técnico para você operar esse cenário. Então, o primeiro ponto que é bem interessante você aguardar, né, para validar esse gatilho de entrada, esse setup final, é você aguardar a segunda fase, anota aí, né? É você aguardar a segunda fase, que é o rompimento, tá bom? Esse rompimento ele é muito importante que ele se mostre legítimo, tá? Ou seja, um verdadeiro rompimento desde o começo, desde esse último movimento que está acontecendo aqui. E aí você pode observar, inclusive, como um filtro, o volume. Muitas vezes você vai perceber que aquele movimento final que antecede o rompimento, ele tem um volume que começa a ficar acima da média. Então, o volume é um bom filtro para você observar isso aí também, tá bom? E depois você vai aguardar o segundo ponto, que é uma correção, ou seja, que é uma retração desse primeiro movimento de alta que está se iniciando nesse exemplo. O oposto é verdade para uma possível tendência de baixa. Você vai aguardar uma troca de polaridade naquela região de preço que até então o mercado estava respeitando como, nesse exemplo aqui, um nível de resistência, tá? Então você tem lá, deixa eu colocar aqui, ó, o primeiro ponto que você tem, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Então vamos lá. Identificar uma acumulação, né, ou distribuição. Uma vez que você identificou essa acumulação ou essa distribuição, o segundo ponto é você aguardar o rompimento, tá? E você precisa resistir à tentação de querer operar esse rompimento, tá bom? Aguardar o rompimento, tá? E depois você precisa também aguardar a retração na região rompida, certo? Perfeito? Vamos lá que tem mais, tenha paciência aí com a aula, tá? Então, essas são as primeiras etapas. Observa que você está num processo aqui só de observação de uma formação operacional de alta probabilidade se formando. Então, você vai ter que ter essa paciência para aguardar esse evento acontecer. Ele pode, por exemplo, começar a acumular num dia e romper no outro. Ele pode começar a acumular e romper no mesmo dia. Vai depender de cada cenário, cada pregão, cada momento, cada tempo gráfico que você está operando. Tudo isso vai ter, né, vai ter essa influência final, tá? Essa retração, muitas vezes, o que vai acontecer? Muitas vezes o mercado, se ele fizer um rompimento muito forte, muitas vezes essa retração de preço, ela não vai voltar exatamente nessa região aqui que ele rompeu. Às vezes ela vai trabalhar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Mas o melhor cenário que tem é quando realmente o mercado ele faz uma troca de polaridade nessa região rompida, quando ele definitivamente ele vem testar essa região, tá bom? Então esse aqui é um cenário mais interessante, mas vai ter casos que ele vai romper,
ele vai se afastar muito dessa região, então ele não vai voltar lá na região. Ele vai fazer uma correção, mais uma correção acima da região. E também é um cenário válido para você operar, mas o cenário para você que está iniciando e talvez ainda está com dificuldade de ter uma boa leitura do comportamento do preço, é você aguardar uma troca de polaridade nessa região. Esse é o próximo ponto para você aguardar. Bem, o quarto item para mim falar aqui é sobre retração de Fibonacci, tá? Mas ou seja, quais são as retrações de Fibonacci que nós podemos esperar que o mercado venha corrigir e como que a gente vai lidar com cada retração como essa. Bem, antes de eu falar sobre o próximo ponto aqui da retração de Fibonacci, se você não conhece, eu tenho um projeto na qual eu chamo de Protocolo Bereshit, tá? Esse Protocolo Bereshit, ele é um espaço educacional onde você vai ter uma vivência comigo como mentor durante 12 meses. Dentro desse ambiente educacional, você vai ter acesso a um curso inicial, que eu chamo de Jornada Bereshit. Esse curso inicial ele é composto por 30 aulas, 7 módulos, onde eu vou te orientar desde os princípios básicos da análise técnica, do price action, até os princípios mais avançados da negociação, gatilhos de entrada, gestão de trade, ou seja, toda a estrutura que você precisa para você não só ler, operar e gerir as suas operações no mercado financeiro, tá? Só que quando você faz esse curso, você não fica sozinho, você vai estar dentro de um espaço completo educacional, que é composto também por você vai ter acesso a 3 encontros semanais durante o pregão, no modo sala ao vivo, com tela compartilhada via Zoom, junto comigo. Você vai ter acesso a 2 encontros mensais, que são as mentorias em grupo, que acontece a cada 15 dias. E você ganha, né, uma consultoria gratuita individual direto comigo. Essa consultoria tem o objetivo de eu, de alguma forma, poder te orientar, poder te ajudar, seja num ponto que você está com dificuldade, tá? Bem, a consultoria ela é gratuita, então de repente você vai estar assistindo essa aula daqui 6 meses. Eu não sei se essa consultoria ela ainda vai fazer parte do pacote. Como eu falei, a consultoria é um bônus. Todos os demais pontos ali, né, ambientes educacionais, eles realmente fazem parte do projeto, que é o curso, os 3 encontros semanais durante o pregão e os 2 encontros mensais aqui, ou seja, um encontro quinzenal em grupo, tá bom? Então, se você quer realmente conhecer o projeto, tem um link aí na descrição. Bem, deixa eu voltar para a tela aqui. Ok, então vamos lá. Então, o primeiro ponto é identificar uma acumulação ou distribuição. Muitas vezes também, essa acumulação ou essa distribuição, ela vai ter uma característica também de uma formação, por exemplo, triangular. E aí isso vai acontecer numa formação de triângulo simétrico. Algumas vezes ela vai acontecer com uma característica de, por exemplo, um triângulo descendente, um triângulo ascendente, nem sempre ela vai ser necessariamente lateral. Às vezes essa acumulação ou distribuição ela vai se alongar por um pregão inteiro e vai romper somente no outro pregão. Às vezes ela vai ser breve, acontecendo somente em parte daquele pregão e o rompimento acontecendo no mesmo dia. Então, cada cenário é um cenário. É por isso que você precisa observar o ponto a ponto aqui não só do setup de entrada, mas também da leitura da ação do preço como um todo, porque eu nem vou chamar de setup, eu vou chamar isso aqui de um gatilho de entrada, porque o setup você ignora muitas coisas quando se trata de setup, ou seja, ele valida ali a entrada, você entra. Aqui, como é uma análise discricionária, você precisa considerar vários fatores. Então, talvez vai ter eventos que vão acontecer, mas por algum motivo ele não vai validar a sua entrada para uma questão de filtro de entrada, tá bom? O quarto ponto que você precisa observar é a retração de Fibonacci, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Retrações de Fibonacci, tá? Bem, existe, a grosso modo, 3 principais retrações de Fibonacci, tá? Na verdade, existe mais retrações, em torno de 5 ou 6 retrações, se não me falha a memória, mas as principais retrações são a de 38%, e aí você vai ver em qualquer ferramenta de retração 38,2%. Você tem a retração de 50%, conhecida também como retrismo de 50%, e você tem a retração de 61,8%, tá? Essas são as principais retrações, tá bom? Acontece que quanto mais forte está aquele movimento que está se iniciando, tá? Quanto mais forte é esse movimento inicial, ou seja, a intenção de impulsionar o mercado para cima após uma acumulação, ou a intenção dos players de impulsionar o mercado para baixo após uma distribuição, quanto mais forte for esse momento de mercado, é esperado que a retração ela seja menor, ok? Tá? Então, quanto maior o movimento inicial, o evento que está iniciando, é esperado que a retração seja menor, beleza? Então, muitas vezes você vai ter o mercado ali corrigindo 38%, em alguns casos o mercado vai corrigir 61,8%, depende, tá? E aí você precisa observar muito a confluência. Então, o que seria a confluência aqui? A confluência aqui para mim é a retração de 38%. Por quê?
Porque nesse exemplo aqui, a retração de 38%, ela está bem na região também, que seria uma troca de polaridade nessa região de máxima que ele deixou antes de ele conseguir romper. Então, é interessante que ele respeite mais essa retração aqui e consiga mostrar uma possibilidade de continuação a partir dessa retração. Por quê? Porque eu tenho uma confluência. Se eu não traçasse Fibonacci, eu teria a região. E se eu traçasse somente Fibonacci e não traçasse a região, eu teria o Fibonacci, entende? Então, por que eu estou querendo dizer? Que vai ter traders que não vai olhar os dois fatores que nós estamos olhando. Vai ter trader que vai olhar só um ou outro, tá? Então, quanto mais confluência em uma região que ele está fazendo uma possível troca de polaridade, um possível pullback, melhor, tá? Então, você precisa observar isso aí. E aí, nos exemplos que nós abordarmos lá, vai ficar mais evidente essa questão das retrações, como que nós vamos observar. Bem, até aqui você observa que você não vai tomar nenhuma decisão ainda de comprar ou vender. Então você está observando uma possível região de acumulação, distribuição, você vai aguardar o rompimento, você vai aguardar a retração na região e você vai observar o preço nas principais retrações de Fibonacci e como que ele vai se comportar nessas regiões, tá? Um outro fator importante que nós não devemos ignorar também, nesse caso, é o cruzamento das médias móveis, tá? Só que aqui vem um ponto interessante. Você não vai operar o cruzamento especificamente das médias móveis. Cruzou para cima você compra, cruzou para baixo você vende. Não. Você vai observar o cruzamento das médias móveis como um sinal técnico a mais para validar aquele possível cenário de reversão, aquele possível cenário de um início de uma nova tendência acontecendo, beleza? E aí, quais são as médias que você pode considerar? Bem, eu particularmente, tá? E eu acredito que a maioria dos day traders que opera pelo menos no mercado Bovespa, tá? Vamos utilizar médias de 9 e de 20 períodos, ou 9, ou 10 períodos, ou 8 períodos, ou 9 períodos. Geralmente, a menor média usada por day traders que operam Bovespa são essas, 9, 8, 9 ou 10 períodos, tá? Então, esse é um fato. A segunda média, que é a média um pouco maior, né? É a média de 20 períodos, aí pode ser também a média de 20, a média de 21 períodos, aí vai ter traders que vão usar exponencial, vai ter traders que vão usar a aritmética. Eu particularmente uso as duas exponenciais, mas eu já usei a 20 aritmética. Cara, não muda praticamente quase nada, tá? Então fica aí a dica para você. Então, o que é interessante aqui nesse caso? É interessante você observar, deixa eu demarcar essa região aqui, calma aí. É interessante você observar o primeiro evento técnico após o cruzamento das médias móveis e após a quebra de uma região ou de acumulação ou de distribuição, tá? Então, olha quantas informações você está observando aqui, né? Você está montando basicamente aqui um trade system, né? Bem esquematizado para você operar trades de reversão. Ou seja, você não está caçando fundo enquanto o mercado está caindo ou caçando topo enquanto o mercado está subindo, tá? Então, o quinto ponto técnico aqui que você vai observar é o cruzamento das médias móveis, tá? Você não precisa necessariamente seguir toda essa ordem. Claro que a acumulação ela tem que vir primeiro, né? Mas depois você não precisa seguir exatamente essa mesma ordem. Você não precisa olhar um ou outro. É automático. Você vai bater o olho e vai ter tudo. O que você deve considerar aqui é olhar todos esses princípios, todos esses pontos aqui, que são extremamente importantes. Beleza? E basicamente, depois o que você vai considerar como um último princípio ali de tomada de decisão é o gatilho de entrada. O que seria esse gatilho de entrada? Seria basicamente a combinação de um ou mais candles. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, tá? Mas tem vários outros que você pode considerar. Imagina que o mercado faz um cenário como esse, ele rompe essa região, faz uma troca de polaridade, acontece o cruzamento das médias móveis, e nessa região, que possivelmente ele está configurando uma troca de polaridade, ele deixa para mim, por exemplo, um engolfo, né? Ou seja, tem ali uma combinação de dois candles, onde o segundo candle ele engolfa totalmente o candle anterior. Eu tenho uma aula aqui sobre candlestick, tá? Então, se você ainda tem alguma dificuldade sobre candlestick, eu tenho uma aula aqui, inclusive eu vou deixar essa aula aqui no final desse vídeo, como recomendação para você assistir, tá bom? Beleza? Então, você não vai operar o candlestick de forma isolada, mas você vai operar o candlestick numa região de contexto. O candlestick, ele é a última barreira antes de você tomar uma decisão de comprar ou vender. Então você fez toda uma leitura macro do mercado e o candlestick é aquele sinal de momento. Existe uma possibilidade maior de o mercado entregar um movimento de alta ou de baixa a partir de determinados candlesticks em determinadas regiões de preço, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Candle. Anota isso aqui, cara. Anota isso aqui que é importante você seguir esse checklist, tá?
Inclusive, quando você começar a implementar esse checklist operacional, vem aqui depois, deixa seu feedback, fala, Daniel, eu operei aí por, sei lá, um mês, cara, e achei que funciona bem, é uma acertabilidade boa. Ou não, eu operei por um mês e eu vi que é uma acertabilidade ruim, deixa seu feedback, que vai ser muito interessante isso aqui, tá? E aí aqui você basicamente tem um cenário completo para você executar o seu trade de compra nesse exemplo, e se for um cenário contrário, executar o seu trade de venda. E você poderia colocar o seu stop aqui. Inclusive, eu tenho uma aula falando sobre stop loss, como posicionar stop loss da forma correta, tá disponível aqui também no canal, e você, se você não assistiu, eu deixo aí a sugestão para você. Beleza? Bem, agora vamos lá, deixa eu compartilhar com você a tela, uma vez que você já entendeu aqui essa linha de pensamento sobre essa leitura da ação do preço como um todo, e eu vou trazer para você um exemplo aí que aconteceu no índice no último pregão, que inclusive foi um evento que eu operei. Então, olha só, eu tinha um mercado aqui vindo de um movimento de baixa, né? Isso acontecendo no pregão anterior. Deixa eu traçar aqui essa linha. Eu tinha o mercado aqui vindo de uma tendência de baixa, olha só, o mercado vinha de um movimento de baixa, tá? E nesse mesmo dia, nesse mesmo pregão, ele me faz aqui um fundo nessa região, ele depois volta e faz um segundo teste nessa região, ok, tá? Num segundo dia, num pregão seguinte, ele abre com gap de alta, fecha o gap e volta novamente para testar essa região. E mais uma vez eu tenho uma falha aqui nessa região. Então eu tive aqui, nessa mesma região, eu tive basicamente quantas falhas? Eu tive basicamente 3 falhas, certo? Tive aqui a minha primeira falha, tive aqui minha segunda falha e tive aqui minha terceira falha. Então, basicamente, foram essas 3 falhas que eu tive aqui. Se você olhar qualquer indicador de divergência, ele já estava dando divergência aqui de forma bem significativa, tá? E aí, o que você vai fazer? Agora você vai marcar mais ou menos a região que ele ficou trabalhando ali, né? Então, se você considerar, olhando aqui para o passado, você vai ver que é mais ou menos essa região de preço aqui, que foi uma região que ele ficou trabalhando. Aqui foi uma tentativa de rompimento inicial que falhou, né? Então eu não vou considerar essa máxima aqui, tá? Eu vou considerar essa região porque olha só como que o preço trabalhou nessa região aqui. Olha só, como ó, inclusive você vê que ele abre. Olha depois quando ele volta para dentro da região, como que ele respeita mais 2 vezes a região aqui. Então essa região de preço aqui. Então eu tinha aqui 3 falhas de fundo, tinha aqui pelo menos, né, 1, 2, 3 falhas aqui, né, acontecendo dentro de um pregão, de um dia para o outro, tá? E aí, qual que é o primeiro ponto? Eu identifiquei aqui, então, a minha região de acumulação, certo? Identifiquei a minha região de acumulação. Depois que eu identifiquei a minha região de acumulação, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar que aquele possível primeiro movimento de alta, se for uma acumulação, ou de baixa, se for uma distribuição, aconteça. É interessante que esse movimento ele seja um movimento forte, um movimento direcional e que definitivamente ele consiga romper essa região, tá? E aí, olha só, o mercado faz esse movimento de alta, ok? E esse é basicamente aí o segundo ponto que você tem, ou seja, aguardar o rompimento. Depois do rompimento, o que eu vou aguardar? Eu vou aguardar a correção, ou seja, o objetivo é que o mercado venha fazer uma troca de polaridade aqui nessa região, para mim pensar em começar a aumentar a possibilidade de uma compra, tá? Então vamos lá, de forma bem... Deixa eu pegar aqui de novo. Cadê? Eu quero que isso fique bem enraizado na sua cabeça para você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu copiar esse texto aqui e vou levar ele lá para a tela do Profit também, que é para você não esquecer, tá? Então nós temos aqui, deixa eu engrossar um pouquinho essa linha aqui. 12, pronto, ó, tá aqui, ó, tá? Para você não ter dúvida. Então a primeira fase é identificar uma acumulação de distribuição, né? Essa primeira fase aqui de acumulação, deixa eu colocar aqui uma... Então vamos lá. Calma aí. Essa primeira fase de acumulação estava ok? Estava ok. Então tinha a minha primeira fase aqui, que foi o quê? Identificar a acumulação após o movimento de baixo, tá? Segunda fase é aguardar o rompimento. O rompimento estava ok? Estava ok. E eu vou avançando, tá? Se eu identifiquei a acumulação ou a distribuição, mas o rompimento não aconteceu, eu sigo aguardando o rompimento, certo? Depois a terceira fase é aguardar a retração na região rompida. Perfeito, aconteceu. Quarta fase é aguardar o quê? A retração de Fibonacci. Beleza. Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar a Fibonacci dessa máxima, que você vê que ele faz o movimento e começa a retrair, e vou puxar até essa mínima que ele deixou aqui nesse candle 18. Aqui eu tenho as minhas principais retrações de Fibonacci.
E olha só que ponto interessante aqui, ó. Você vê que ele faz esse primeiro movimento, faz uma retração e aqui ele já testa inicialmente a retração de 38%. Olha que eu falei para você que a retração mais importante é a retração que está mais próxima possível também daquela região que a gente considerou como uma região de acumulação ou de distribuição para ele romper. E aí foi o que aconteceu aqui, ó. Eu tinha 38% e a região de preço aqui que era mais, né, basicamente a mais próxima, 50% um pouco para baixo. Aí ele tenta ir para um movimento de alta, ele falha e volta e testa essa região novamente. O que aconteceu aqui nada mais foi que o quê? Foi uma correção ABC de Elliott. Mas aí eu não vou adentrar nesse princípio das correções ABC de Elliott, porque aí já vai ficar muito complexo essa leitura para você. A ideia é deixar mais simplista possível esse gatilho de entrada, essa leitura, porque você não é só um gatilho de entrada, é uma leitura da ação do preço e, consequentemente, um gatilho de entrada. Mas aqui nós tivemos uma correção ABC. Bem, Fibonacci está ok, o mercado está trabalhando ali basicamente na região de Fibonacci, 38%, fazendo uma troca, ó, e a troca de polaridade definitivamente que ele testa a região acontece no candle 32, tá? De forma bem definitiva, bem simétrica, a troca na região acontece no candle 32, tá? Aí ele vai e deixa candle 33 e deixa os próximos candles. O outro ponto que é para mim observar aqui, calma aí, deixa eu tirar aqui essa... Deixa eu deixar aqui uma... Deixa eu traçar aqui uma linha. Quero que você realmente... Se você, inclusive, tiver com alguma dúvida, já aproveita e deixa seu comentário aí, tá? No que você está achando. Se você já opera alguma coisa do tipo como esse. 38%. Eu vou colocar aqui. Cadê? 38%. Pronto. Isso aqui é só para uma questão didática, para você não esquecer dessa retração aqui. 38%. Perfeito. Tá? E aí, qual que é o próximo ponto? É observar o cruzamento das médias móveis. Então, qual que são as médias que são interessantes aqui para mim? Calma aí, deixa eu trazer para cá. O interessante é a média de 9 períodos, que é essa daqui, né, exponencial, e a média de 20 períodos exponencial também. Olha só, onde acontece aqui o cruzamento. O cruzamento já começa a acontecer aqui. Só que, como eu falei para você, eu não vou operar o cruzamento de médias móveis. Se eu fosse operar o cruzamento de média, eu teria comprado esse candle ou talvez esse candle aqui, né? E não é isso que eu quero fazer. Eu não estou operando cruzamento de médias móveis. Mas é interessante para mim eu operar o primeiro evento técnico após o cruzamento das médias. Então, é isso que eu queria observar. O primeiro evento técnico após o cruzamento das médias móveis. Então, ou seja, quando estava acontecendo esse evento aqui de troca de polaridade nessa região, o cruzamento das médias móveis de 9 e 20 períodos já tinha acontecido. E aí eu tenho mais um ok aqui no meu checklist para executar o trade. Olha que trade system bem estruturado, né? E aí depois eu vou esperar agora basicamente um trade gatilho. E aí esse trade gatilho, ele pode variar em duas opções de gatilho. Eu posso tentar dois tipos de gatilhos de entrada. O primeiro gatilho, ele pode ser na armação do pivô. E o que seria na armação do pivô? Seria no momento que ele está estruturando um possível pivô de reversão, que é o caso desse trade aqui, trade de reversão. Você poderia, ele deve estar estruturando um pivô de reversão, ou seja, ele ainda não acionou o pivô de reversão. Então eu vou fazer uma entrada nesse cenário. Então, por exemplo, eu tive aqui o primeiro teste nessa região, certo? Ele me deixa o candle 33, não foi uma barra interessante, porque observa que ela deixa muito pavio. Só que esse candle 34 ela foi interessante, porque ela complementou o candle 33. Então, por exemplo, se eu for lá num gráfico de 10 minutos, eu vou ter uma barra única. Olha só, eu vou ter aqui basicamente uma barra única, né? E bem interessante. Olha que cenário interessante aqui nos 10 minutos. Inclusive, você pode, se você quiser, operar esse evento também nos 10 minutos, tá? Não tem problema nenhum, tá bom? Eu estou abordando os 5, mas isso aqui você pode aplicar nos 2. Eu não recomendo você operar os 2 minutos, principalmente se você está iniciando, mas os 5 ou os 10 minutos tá um gráfico bem legal para você operar, tá? Não menor que 5 e não maior que 10. Para você operar futuros, está legal. Se for ações, eu sugiro ali os gráficos de 10 ou 15 minutos, na maioria das ações, tá? Beleza? Bem, então eu já poderia pensar num trade de armação do pivô, né, uma compra de armação do pivô, que seria aqui, na superação da barra 34, nesse exemplo aqui, tá? Então eu tinha uma combinação de dois candles. Não foi um candle dos sonhos, mas aqui ele ficou interessante sim, até porque esse candle, ele fecha praticamente todo acima da média de 9 períodos. Então eu poderia fazer uma compra aqui. E onde estaria meu stop loss? Talvez você vai falar que seu stop loss estaria aqui, né?
É tentador a gente colocar um stop loss curtinho assim, né? Ó, 200 pontos, né? Mas o correto desse stop loss, meu amigo, é aqui no fundo, tá? A não ser que você queira tomar uma possível segunda violinada, o correto desse stop loss é aqui no fundo. Lembra, mercado volátil, o stop é grande, mas consequentemente o movimento é grande também, tá bom? Qual que era a segunda entrada que eu poderia fazer? Eu poderia fazer a segunda entrada na confirmação do acionamento do pivô. E qual que era o candle, e qual foi o candle que validou o acionamento do pivô? Foi exatamente a barra seguinte a essa entrada de armação do pivô. E aí foi basicamente essa barra aqui, tá? Eu poderia, como ela era uma barra grande, eu poderia fazer uma compra tanto no fechamento dela, como no pavio dela também, tá bom? O pavio, ele tende a ser a entrada melhor, mas se é um pavio muito grande, não é legal, tá? Então, eu poderia fazer uma compra aqui. Esse stop loss, ele poderia estar na mínima dessa barra, mas, tá? Alguns traders vão defender a ideia de que esse stop loss ainda teria que estar aqui, e eles não estão errados, tá bom? Então, estão corretos. Mas você poderia colocar esse stop aqui. Nesse exemplo, não seria ainda um stop tão ruim, porque ele já tinha deixado aqui uma barra de rejeição. Basicamente, você tem aqui nos 5 minutos uma barra ignorada. Acho que a Linda Rockefeller, ela vai chamar isso aqui de, basicamente, de um sanduíche, tá? Isso é uma trader que já não opera mais no mercado há muito tempo, ela falava desse exemplo como um sanduíche, tá? Mas resumindo, você tem uma barra ignorada. Se você for lá nos 2 minutos, o que você vai ter aí? Você vai ter um micro pivô nessa região. Inclusive aqui tem um outro gatilho que eu chamo de bear trap e bull trap também, que é bem interessante, tá? Mas aí eu não vou entrar nesse princípio desse tema. Então você poderia fazer uma compra na armação do pivô, que seria na superação da barra 34, ou uma compra no acionamento do pivô, que seria a barra 35. O que você pode usar como filtro aqui, principalmente para esse trade aqui de rompimento? Você pode usar, por exemplo, o volume. Eu não sei se eu estou com volume aqui na minha aba. Ó, eu estou com volume aqui, ó. Tá? Ó, você poderia usar uma confirmação, o volume. Ó, foi um volume legal, acima da média, né? Não foi de extremo destaque, mas ele foi bem, inclusive, acima da média dos outros candles. Então, estava validando aqui o volume, essa barra, tá? Então, você tinha uma compra aqui, nessa armação do pivô, ou você tinha uma compra no acionamento de pivô. Parece que é bobagem não, mas era uma diferença de 300 pontos. Mas aqui o mercado estava só iniciando o seu primeiro evento de reversão, tá bom? Perfeito? Esse é o cenário basicamente aí, deixa eu puxar para cá essas... Esse basicamente aqui é o cenário que você precisava para executar o seu trade. Então vamos revisar. Você vai aguardar primeiro a acumulação, depois que você identificar a acumulação ou distribuição, você vai aguardar o rompimento, seguido de uma retração, uma troca de polaridade nessa região. Depois você vai observar a retração de fibra e cruzamento das médias e no final você vai aguardar um candle gatilho, tá? Para essa aula não ficar muito grande, né, eu vou encerrar somente com esse exemplo aqui para não passar do prazo mais ou menos que eu queria gravar. Se você achar interessante eu fazer uma segunda aula trazendo esse mesmo princípio técnico, operacional e trazendo outros exemplos, como por exemplo um exemplo da Vale, que eu operei também um exemplo da Vale, esse trade aqui eu fiz ele, tá? Essa operação eu fiz, mas eu fiz ele num gráfico de 12 minutos, tá? Foi essa compra aqui na barra 14 que eu fiz esse trade. Inclusive, eu compartilhei lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, tem um link aqui na descrição. Começa a me seguir lá, tá? Agora, se você quer que eu traga um outro exemplo, que, por exemplo, foi um trade de venda que eu fiz na Vale, né, dias atrás, você fala, porque esse trade que eu fiz na Vale, ele aborda exatamente essa abordagem aqui, tá? Ó, ele aborda exatamente essa abordagem aqui, que foi uma venda, esse movimento aqui que aconteceu após a entrada. Então, se você achar interessante que eu traga mais um exemplo, ou seja, uma segunda aula desse assunto, você comenta aí na descrição. Se essa aula for o suficiente, perfeito também. Beleza? E aí, qual que seria o meu alvo? Bem, aí existem várias formas de você projetar alvo. Você pode, por exemplo, projetar, né, esse fundo, esse topo, esse fundo, projetar para cima o primeiro e o segundo alvo, né? Esse seria uma forma de você trabalhar o risco-retorno dessa operação. Você pode também projetar o próprio pivô, uma vez que ele é acionado para cima, tá? O primeiro alvo, segundo alvo, né? Você pode buscar, enfim. Mas aí eu vou deixar como sugestão para você, né? O que você deve buscar num tipo de trade como esse. Eu vou até colocar aqui, ó. É um risco-retorno. É um risco-retorno de, no mínimo, 2 para 1. Tá? Eu acho muito importante você considerar em um trade como esse de reversão um risco-retorno de, no mínimo, 2 para 1. E quando eu falo no mínimo, é no mínimo. Por quê?
você está entrando numa operação, numa possível operação de reversão que é muito bem estruturada. Você não está comprando um fundinho que o mercado falhou e que ele pode definitivamente romper. Você está aguardando um possível evento de reversão, um trade bem estruturado. Então, uma vez que você passou praticamente um pregão todo, porque se você considerar que você chegou no gráfico 9 horas e começou possivelmente a entrar na operação às 11h45, né, ou às 11h50, no caso 11h55 foi o fechamento, ou seja, passou 9, 10, 11, 12, 3 horas só observando o gráfico. Então, quando você entra num trade como esse, você precisa acreditar naquele movimento como um grande movimento no dia que vai acontecer de reversão. Então, é por isso que eu falo que o risco-retorno deve ser um mínimo de 2 para 1. E aí existem várias formas de você alongar o seu alvo, né, como, por exemplo, você fazendo uma parcial no meio do caminho, ou você fazendo uma condução por uma média móvel. Existe uma infinita formas de trabalhar esse trade no conceito de condução, de trailing stop, beleza? Bem, é isso que eu queria compartilhar aqui com você nessa aula, né? É uma aula bem completa para você que está possivelmente iniciando, ou para você que talvez já até opera, mas não está muito alinhado ali, os seus gatilhos não estão muito interessantes para operar, você está meio perdido em qual gatilho operar. Eu sugiro você operar esse tipo de trade aqui. Como eu falei, vou repetir, você não vai ter todos os dias um evento como esse acontecendo, mas dentro de um cenário de intradiário, de day trade, eu diria que pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana vai acontecer um evento como esse, tá? E são eventos bem assertivos se você realmente seguir todo esse princípio aqui do checklist que eu compartilhei com você, tá bom? Bem, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, né? Porque eu estou trazendo aqui muito conhecimento técnico de forma gratuita, e quando eu falo gratuito, é gratuito porque eu não tenho nenhuma remuneração por isso, seja no YouTube ou seja qualquer outra remuneração. Então, eu estou pegando parte do meu tempo para entregar algo para você, para te ajudar nessa jornada que você está iniciando aí no mercado financeiro. Beleza? Um abraço e até a próxima.